Nós sabemos que a maternidade, por muitas vezes, ela é solitária. Algumas mães se sentem sozinhas, acabam se afastando de amigos, não têm uma rede de apoio, ou então é mãe solo e aí não consegue ter o apoio presencial do pai, ou enfim, existem várias dinâmicas de maternidade. Mas a gente sabe que a mais comum é de mães que criam os filhos sozinhas e que se veem nessa solidão, não consegue expressar seus sentimentos, seu emocional, não sabe entender de fato o que está acontecendo ali dentro do seu sentimento, do seu coração. Então, o grupo entre mães acontece nesse sentido, para que uma acolha a outra. Grupo terapêutico é um tipo de terapia onde um grupo pequeno se reúne para compartilhar experiências, trocas, apoios. Quando você entra dentro de um grupo, é esperado que esse grupo tenha um assunto específico, tenha um direcionamento, e tudo isso vai acontecer com a ajuda, com a orientação de um psicólogo. O psicólogo, ele não está restrito somente a atendimentos psicoterapêuticos individuais. Ele também faz atendimentos em grupo. E o grupo precisa de uma demanda menor de pessoas, por isso que o grupo precisa ser pequeno, para que todo mundo tenha espaço de fala, espaço de escuta, para que as pessoas sejam bem direcionadas e todo mundo consiga ser atendido, ser ouvido e acolhido. A vantagem do grupo é justamente essa, para que a pessoa que está ali dentro, tendo a mesma demanda da outra, uma ajuda a outra. Experiências de vida da pessoa pode ajudar a pessoa A, pode ajudar a pessoa B. Então, vamos imaginar que as pessoas que estão ali estão passando pelas mesmas queixas, mas cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, vai ter um resultado diferente. E pode ser que a forma que essa pessoa lida com essa situação pode ajudar a outra pessoa da forma que ele lida. Então, a vantagem do grupo é justamente essa, porque ali a gente vai ter uma vivência muito maior, muito próxima de uma sociedade. A pessoa se sente inserida dentro de um meio, sinta pertencente, para que ela se sinta ouvida, escutada. E eu tenho certeza que algum filme que você já assistiu, novela, série, você já tenha visto esse tipo de trabalho acontecendo ali, principalmente em filmes dos Estados Unidos, que é muito comum lá. Grupo de mães. Existe a série que se chama Atypical, que é uma indicação que eu já faço aqui para vocês, que se vocês verem lá, a mãe do adolescente, que é autista, ela participa de um grupo de apoio para mães atípicas. E lá elas compartilham as vivências delas, a solidão que elas vivem. Umas são abandonadas pelo esposo quando recebem um diagnóstico, então eles não conseguem lidar, ou então a família mesmo afasta ou rejeita. Então elas se veem nessa situação sozinhas. E o grupo de apoio vem justamente para isso, como o próprio nome já diz, né? Para apoiar, para orientar, para acolher, para que outras mães que estejam passando por essa mesma demanda se sinta pertencente, saiba o que fazer agora. Porque muitas vezes nós vamos ver mães que têm mais de um filho, ou mais de um filho atípico, ou mais um filho típico, que não tem nenhuma demanda de diagnóstico, mas que passou por essas situações e que às vezes pode ajudar outras mães a passar por essas situações também. Não se deve colocar qualquer pessoa dentro de um grupo. Não é porque lá é um ambiente leve, acolhedor, gostoso de estar, que não vai ter regras. O grupo tem regras, assim como o processo terapêutico. Quando você vai fazer terapia, para quem nunca fez, você vai chegar lá, você vai entender como funciona a terapia, o psicólogo vai explicar para você como funciona a psicoterapia. Existe um horário marcado, existe um dia específico que você precisa comparecer. Se você faltar, a quantidade de faltas, enfim, você assina um contrato. E assim acontece no grupo terapêutico. Você também vai assinar um contrato, você também tem um compromisso. Porém, a minha forma de trabalho, o meu método de grupos, ele é com começo, meio e fim. Por que eu conduzo dessa forma? Para que as pessoas se sintam direcionadas e saber que aquilo ali vai levá-las para um caminho específico. O grupo em questão é o grupo para mães. Então, nesse grupo, a gente vai abordar assuntos relacionados à maternidade. Existem os grupos que são para mães de crianças menores, de crianças atípicas, de crianças típicas. Então, eu vou direcionar essas mães para cada uma para o seu lugar. Então, eu não vou colocar uma mãe de uma criança, de um bebê recém-nascido, uma mãe de primeira viagem,
dentro de um grupo de mães atípicas, porque são demandas que destoam, são totalmente diferentes. Ali no grupo das mães atípicas, a gente trabalha a questão do luto, da aceitação, do diagnóstico, do apoio, enfim, da troca de experiências, das conquistas dos filhos. E no grupo de recém-nascidos, a gente já vai trabalhar a questão da vivência emocional, da mudança de emoções que tem ali nos primeiros dias do nascimento, onde a mãe está lidando ali com a questão da depressão pós-parto, dessa separação de corpo entre a mãe e o filho. Então, são demandas diferentes, percebem? Então, por isso que a gente precisa separar e não colocar qualquer pessoa dentro do grupo. Como que é feito isso? No meu método, eu utilizo a forma de consulta. Então, consulta. Eu gosto de falar consulta porque fica mais fácil de entender. Mas dentro dessa consulta é uma anamnese. Eu vou querer entender qual que é o momento que você se encontra agora na maternidade, como está o seu emocional, quais as suas expectativas e também te apresentar a estrutura e a proposta do grupo, para que você sinta que você está entrando num lugar que vai realmente atender às suas expectativas, que vai realmente resolver, te ajudar a entender seus problemas. E por que do começo, do meio e do fim? Para você saber para onde você está caminhando e que tipo de caminho que você vai trilhar. Se torna como um mapa, uma trilha. E falando sobre isso, de não podermos colocar as pessoas de qualquer forma dentro do grupo, eu quero trazer para vocês uma história que aconteceu, que eu recebi de uma mãe recentemente, de seu filho que estava fazendo terapia. Seu filho ele é pré-adolescente, autista, 16 anos. E ele faz acompanhamento psicoterapêutico e, por alguma razão, o profissional decidiu que iria inseri-lo em grupo de habilidades sociais. Para se trabalhar habilidades sociais, tem que ser em grupos, né? Como o próprio nome já diz, para ajudar a criança a se socializar. Porém, eu não posso simplesmente pegar essa criança e colocar ela lá dentro do grupo. Porque eu preciso entender, estudar o perfil dessa criança. Qual vai ser o perfil desse grupo? Que tipo de habilidade social que a gente vai trabalhar lá dentro? Essa criança, ela tem uma questão de socialização adequada? Não tem? Ainda é muito pouco? Precisa melhorar? Se é uma criança mais rígida, que nível de autismo ele se encontra? Então, o que aconteceu com essa mãe? Ela me trouxe que o profissional resolveu colocar ele dentro do grupo. E aí ele não suportou a quantidade de estímulo que ele começou a receber ali, porque imagina, gente. Então ele foi colocado dentro desse grupo irresponsavelmente. Não quis mais voltar para a terapia. Começou a entrar em um quadro de depressão muito forte, muito grave, de não querer tomar banho, de não querer comer, de não querer sair de casa para absolutamente nada. E uma criança que toma banho sozinha, que faz suas coisas sozinha, que gosta de ir no supermercado, que gosta de ir no parquinho, passou por um sofrimento muito grande, que foi desnecessário. E vocês concordam que não há necessidade de sofrer para evoluir? Existem várias e várias formas de a gente inserir uma criança de uma forma responsável. E agora, para poder de novo colocar essa criança dentro de um grupo, vai ser uma luta muito grande, porque agora ele vai se tornar, aquilo para ele já está aversivo, porque a primeira experiência que ele teve foi traumática. Trazendo essa informação aqui para as mães, justamente para que elas sejam informadas, para que quando isso aconteça, não permita que seu filho passe por isso, porque não tem necessidade de ele sofrer com isso. A criança primeiro precisa ser exposta a outras crianças da mesma demanda, da mesma idade, do mesmo nível, para que ele não sofra durante esse processo. Esse caso serve justamente para ilustrar do motivo que eu gosto de separar por demandas. Se a criança tem 16 anos, eu não vou colocar ela dentro de um grupo de crianças de 9, 10 anos, porque são demandas diferentes. Por mais que sejam atípicas, estão em processos diferentes. Toda criança atípica não é igual, cada uma tem um processo, cada uma está num nível de evolução. A gente tem que ver qual o nível de autismo que a criança se encontra, quais habilidades ela já tem, para então depois eu colocar ela dentro de um grupo de uma forma responsável, tranquila, leve, porque não é necessário sofrimento para evoluir. Portanto, dito isso, retornando ao grupo de mães, eu estou abrindo vagas para o grupo de apoio para mães. Já estão acontecendo as inscrições gratuitamente. Assim que você faz a inscrição, eu vou entrar em contato com você para poder agendar um momento para a gente se conhecer,
para eu te explicar como funciona, para você entender a proposta do grupo e eu entender quais são as suas demandas, quais são as suas expectativas e de que forma que eu posso te ajudar. Então, eu não vou colocar você responsavelmente dentro de um grupo. Eu quero que você entre somente se for fazer sentido para você naquele momento. Se você, às vezes, precisar de um apoio, o que muito acontece, que às vezes chegam mães muito fragilizadas. Então, o que eu preciso? Eu preciso ajudar essa mãe individualmente antes de inserir ela dentro de um grupo. Então, eu vou te ouvir, eu vou entender qual que é a sua dor, o que está acontecendo, qual processo você se encontra. E aí nós vamos juntas trilhar, traçar um caminho prático, próspero, de ganhos, porque eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua sem sofrimento. Se inscreva aqui no meu canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com alguma pessoa que você saiba que possa se beneficiar. E eu espero que você se inscreva. O link está aqui embaixo. Vou deixar outros links também que são úteis para você. Já aproveita, me segue lá no Instagram e fica comigo que eu sempre trago conteúdos que vão te ajudar. Porque o meu propósito é ajudar você, mãe, descomplicar a sua vida materna.